Ora bem, eu prometo não ser tão romântico quanto o Simão, mas trazer-vos também uma reflexão sobre a União Europeia, sobre aquilo que se passa quer em Portugal, quer na Europa e, portanto, em muitos outros países que são nossos parceiros e que já são parceiros há muitos anos. Mas não quero fazê-lo sem antes cumprimentar todos os que participam nesta edição da Universidade da Europa e também a organização, mais uma vez, da JSD, mas com produção do nosso reitor, que há muitos anos, aqui e em Bruxelas e em Estrasburgo, vem trabalhando estas matérias, que são matérias que eu não posso dizer que sejam menos fundamentais do que aquelas que respeitam à nossa organização política, social e económica no país, mas que são pelo menos tão importantes quanto essas porque fazem parte da nossa pertença europeia, que de certa maneira marca um destino comum entre todos os europeus. E realmente esta organização continua a mostrar que vale a pena preparar as coisas como deve ser e propiciar um bom encontro para avaliação, reflexão que nos há de auxiliar no futuro. Eu tenho a certeza que tiveram a oportunidade, nestes dias, de debater as questões que são mais prementes. Quer dizer, há de se ter falado do Brexit, com certeza, há de se ter falado dos problemas da segurança, da defesa, dos problemas, portanto, relacionados com o espaço Schengen, com tudo aquilo que são os movimentos imigratórios e também com o problema muito sério dos refugiados. Tudo isso há de ter estado, com certeza, na vossa discussão. E é importante que seja assim porque são problemas com que nos estamos a debater na Europa, não de uma forma homogénea, como está bem de ver, mas que são os problemas candentes, tenho a certeza, das reuniões importantes que hoje se fazem, seja pelo Parlamento Europeu, pelo Conselho Europeu, pelos conselhos sectoriais e, na maior parte das capitais europeias, são estes os temas que se discutem. Houve outros que saíram um bocadinho mais da discussão atual e que estão muito relacionados com os problemas do euro propriamente dito, da zona euro, da situação da União Económica e Monetária, da crise económica e financeira. Porquê? Porque são problemas que, pelo menos a maior parte das pessoas julga que estão ultrapassados ou, pelo menos, que não têm hoje a visibilidade que tinham há uns anos atrás. No entanto, eu recomendaria que não os esquecêssemos de todo, não porque tenhamos qualquer saudade dos tempos em que o euro vivia um stress financeiro maior, mas porque há aspectos que têm a ver com a arquitetura da zona euro, da União Económica e Monetária, que estão ainda longe de estar completados, e se não houver uma atenção muito grande a aspectos desta natureza, assim que os fenómenos mais cíclicos, conjunturais, se dissiparem e problemas de natureza económica e financeira regressarem, eles voltarão a estar na ordem do dia e era bom que, nessa altura, o nosso trabalho de casa estivesse bem feito, a arquitetura europeia estivesse sólida para poder responder a esses tempos que aí hão de vir. Mas fiz este enquadramento muito genérico inicial, foi para dizer que muitas vezes quando se fala da Europa é preciso saber de que Europa é que estamos a falar. E a Europa hoje é um mosaico muito diversificado. Quando olhamos para os 27 países, excluindo agora, portanto, o Reino Unido, olhamos para países que entraram no projeto europeu em tempos muito diferentes, em condições muito diferentes e que têm experiências diferentes. E isso às vezes nota-se na forma como, quando ouvimos as notícias, ouvimos falar do grupo de Visegrado, dos países do Norte e dos países do Sul, dos países periféricos,
dos países centrais, dos países fundadores. Há muitos grupos, digamos assim, de países que vão, de alguma forma, cartografando o que foi a evolução da União Europeia. Como o Simão referiu, a União Europeia nasceu, na sua versão das comunidades, a seguir à Segunda Grande Guerra. E, portanto, com um grande objetivo, que foi o de preservar a paz por via de uma intensa relação, sobretudo comercial, mas económica, entre os países fundadores. Não quer dizer que não existisse, neste núcleo fundador da Europa, uma ideia que na altura seria vista mais como uma ideia romântica, mas que, apesar de tudo, foi a ideia que foi prosseguindo ao longo dos tempos, que era a de poder ter um espaço de grande convergência que trouxesse, além da paz, prosperidade, justiça social, coesão, portanto, entre todos os países. Isso não era, no entanto, aquilo que os instrumentos do Tratado de Roma mais diretamente proporcionavam. Na altura, o que era preciso era garantir realmente que existisse um espaço que aproximasse as pessoas através das relações comerciais e económicas. Mas data dessa época a ideia de ter uma moeda europeia, de ter, não direi uma federação, mas havia um movimento que projetava uma ideia para o futuro de uma certa unidade política na Europa. E hoje ainda falamos disso e já temos instrumentos que são, de certa maneira, elementos desse quadro mais aprofundado da visão da Europa. Mas isso, na altura, não era propriamente a ordem do dia. Havia relatórios que apontavam para aí, havia, portanto, pessoas que estavam ligadas à Fundação da Europa, que tinham essa ideia, mas tinham noção de que ela não era para concretizar nos anos mais imediatos. E estávamos a falar de uma Europa relativamente pequenina, com um número de países muito pequeno. Quando nós entramos na Comunidade Económica Europeia, em 1986, ainda a Europa era relativamente pequena, bem menos de metade do que é hoje em número de países. Quando nós entramos, a Europa ficou, com esse alargamento, com 12 países. E tinha acabado de entrar Portugal e a Espanha, e um tempo antes, muito pouco tempo antes, a Grécia. Portanto, porque antes disso eram 9. Portanto, estão a ver que este núcleo fundador da Europa se foi alargando muito para além do que era expectável. Ora, uma parte desse alargamento resultou também do facto de, em finais da década de 80, ter colapsado o regime comunista, que reunia muito daquilo que era hoje considerado a Europa do Leste. E esses países estão hoje perfeitamente integrados, na sua grande maioria, na União Europeia. Mas não podemos comparar a experiência desses países com aqueles que vieram dos Balcãs, não podemos comparar o dos Balcãs com aqueles que vieram das ditaduras que permaneceram ao longo dos anos na Grécia, em Espanha e em Portugal, daqueles que se foram também livrando do comunismo e da sua influência, mas que estiveram sempre mais próximos da Europa por via do Norte, em particular a Finlândia e os países bálticos. Temos, portanto, uma realidade multifacetada. E depois temos o núcleo do euro, que foi evoluindo, hoje já são 19, mas temos um conjunto de países não euro, que aqui há uns anos atrás tinham como forte expectativa poder vir a entrar nesse clube e que hoje arrefeceram grandemente essa vontade e, não dizendo que não querem, vão colocando um horizonte muito alargado para fazerem essa adesão. E isso não está, senão relacionado com os problemas que a própria zona euro teve ao longo dos anos.
Esta realidade, quando combinada com alguns elementos que hoje estão muito presentes no nosso debate político, o renascimento de um certo debate nacionalista, a discussão sobre se a Europa deve estar mais aberta ou se deve, não direi proteger, porque aqueles que fazem este debate, com algumas exceções mais extremistas, não usam diretamente estes elementos, estas imagens, não falam exatamente de protecionismo, mas falam até que ponto é que a Europa não se deve defender de um comércio global que não é justo, na medida em que consideram que estão a disputar comercialmente com outras economias e outros mercados, onde o respeito pelos direitos humanos, pelos direitos sociais, são muito diferentes. E isso tem um custo também, precisa de ser internalizado. E é assim que, na maior parte dos países europeus, esta discussão sobre a abertura maior ou menor ao comércio global vai sendo reduzida a esta avaliação sobre o que é o comércio justo ou não. E, normalmente, as conclusões costumam dizer que, para o comércio ser mais justo, nós temos de ser mais protecionistas, temos de ter mais barreiras, temos, no fundo, de proteger os nossos empregos, porque eles têm, associados a eles, mais direitos sociais que custam dinheiro, que, nas trocas comerciais, são penalizadas. Quando olhamos, portanto, para, dizia eu, estes problemas, que têm que ver também com a forma como podemos acolher, melhor ou pior, o que vem de fora. Quando olhamos para os limites das nossas fronteiras e temos presente os problemas de relacionamento com a Rússia, os problemas a sul, ao nível do Mediterrâneo, quando olhamos para o recrudescimento de alguns problemas nos Balcãs, quando olhamos até para uma tensão cíclica entre a Alemanha e a França, nós acabamos por, pelo menos é a minha avaliação, identificar, no fundo, aquilo que foram as tensões naturais da Europa ao longo de muitos séculos. E se fôssemos suficientemente prudentes, reconheceríamos que a Europa se transformou muito ao longo desses séculos e até nas últimas dezenas de anos, mas há elementos que estão bem presentes na área económica, social, política, cultural, civilizacional, na área da defesa e da segurança, que são problemas antiquíssimos, que marcaram aquilo que foi a história da Europa durante muitos séculos. E essa história esteve longe de ser sempre uma história pacífica, antes pelo contrário. Portanto, podemos começar por considerar que vivemos um período excepcional, quando olhamos para a fita do tempo mais larga, vivemos um tempo excepcional, pouco representativo do que foi a história europeia, e se tivermos isso em conta, talvez possamos valorizar mais aquilo que temos e, ao mesmo tempo, apostar em reforçar as condições que nos podem manter assim por mais anos. E, dessa maneira, resistir a estas velhas tensões, porque são velhas, são antigas e que podem, em qualquer momento, no futuro, fazer renascer um tipo de sociedade que nós não gostaríamos de voltar a ver. Para isso, portanto, é preciso olhar para estes elementos mais importantes e ver o que de estruturante está em causa e como é que nos podemos organizar para poder projetar os elementos deste tempo extraordinário que vivemos, para que ele seja cada vez menos extraordinário e mais o natural. Para isso, eu penso que nós temos de atacar em várias frentes. Começo pela frente económica e financeira, que é, apesar de tudo, aquela que hoje em dia é menos discutida e que, portanto, talvez possamos arrumar mais depressa. Nós temos
uma União Europeia que, quando comparada com a maior parte do mundo, representa um espaço de desenvolvimento e de progresso muito significativo. E, no entanto, é talvez das áreas que gera menos apreciação ou satisfação dos europeus. Há uma razão para isso, muito objetiva. A primeira é o facto da Europa estar a conhecer níveis de desemprego muito mais pronunciados e, sobretudo, entre os mais jovens, do que a generalidade do mundo. E isso é, talvez, de todo o problema económico, aquele que dá mais noção de premência às pessoas. Mas se excluirmos a questão associada ao desemprego, nós percebemos que temos um nível de proteção social como praticamente não existe na maior parte do mundo. A Europa, provavelmente já ouviram esta referência, tem um nível da população no nosso globo que é desproporcionadamente baixo quando comparado com muitas outras áreas regionais. Representamos muito pouco no mundo, aproximadamente 7% da população mundial, mas concentramos dentro da Europa mais de 50% da despesa social do mundo, que é uma coisa notável. Depois, claro, já se percebe menos a insatisfação que as pessoas sentem por esses resultados, talvez porque não conheçam os resultados dos outros. Ou, como se costuma dizer, com o mal dos outros podemos nós bem. Mas a diferença é muito grande e convém ser percebida. Nós estamos preocupados com as desigualdades sociais na Europa, mas elas, quando comparadas com as desigualdades que existem no resto do mundo, são quase que risíveis. Quase que não existem, são pormenores. Não estou com isto a dizer que não nos devemos preocupar com as desigualdades. Devemos, até porque dentro da União Europeia nós somos desiguais, muito desiguais. Mas, na média, quando comparamos a União Europeia com o resto do mundo, somos muito mais iguais do que os outros. E no bom sentido, quer dizer, quando olhamos para a esperança de vida, para a distribuição do rendimento, as coisas funcionam muito melhor na Europa. Vivemos numa área realmente muito desenvolvida. Porém, ora aí está, criámos uma União Económica e Monetária e, pelo menos entre os 19 países que participam dessa União, começamos a verificar que há tensões e problemas muito sérios que têm de ser ultrapassados. Na prática, quando se criou uma mesma moeda para todos estes países, ficou-se à espera que houvesse uma convergência real, natural das nossas economias. E isso não aconteceu, aconteceu o contrário. Talvez porque tenha havido uma crise financeira em 2007, 2008, os países não foram apanhados todos por essa crise da mesma maneira, e ela deixou marcas muito profundas, e há uns que conseguem recuperar melhor dessas marcas do que outros. Mas, no fim do dia, a herança ou o legacy, como se costuma dizer, deixado por essa crise, está a acentuar as divergências entre estes países. E eles não têm instrumentos próprios para corrigir essas diferenças. E a Europa, na zona euro, não está a criar mecanismos suficientemente fortes para poder ajudar esses países a corrigir esses problemas. Esse é o ponto. Há uma grande discussão sobre saber se isso se deve fazer recorrendo a paradigmas mais federalistas. Toda a discussão, seja a propósito da União Económica e Monetária, seja a propósito de outras matérias, cai muito frequentemente na Europa em extremos. E ou temos de caminhar rapidamente para soluções federalistas, ou temos rapidamente de regressar ao início e desfazer um pouco aquilo que muitos acham que foi feito além do que era devido e, portanto, retornar o mais depressa possível aos Estados, deixando o resto da Europa para o que é subsidiário, o mínimo possível. Eu creio que nenhuma destas respostas será boa e temos sempre de encontrar passos intermédios que nos ajudem a resolver os problemas. E os passos intermédios são estes. Nós precisamos de completar a União Bancária, está a andar muito devagar, e sem completar a União Bancária nós não conseguimos que
os empresários, as famílias, quando têm de aceder ao crédito e ao financiamento, não sejam penalizadas pela geografia dentro da Europa. E hoje ainda são. Precisamos que o risco possa ser, de alguma forma, partilhado, não direi pelos contribuintes dos diversos países, mas pelo mercado, que é como quem diz, pelos consumidores, pelos investidores de todos estes países. E isso pressupõe uma união financeira ou de mercados financeiros. Estamos muito longe de ter qualquer discussão séria sobre esta matéria. E, no entanto, ela é importante. Completar a união bancária, criar as condições para termos uma união financeira e depois, de preferência, tirar as conclusões que se conhecem há muito tempo, mas que não passam do papel para a prática, que resultam do facto de termos uma mesma moeda. Se temos uma mesma moeda, precisamos também de ter, associado a essa moeda, um certo orçamento comum. Ele pode ser maior ou pode ser mais pequeno. Mas precisamos de ter um orçamento comum para fazer, de alguma forma, a reafetação e a distribuição entre aqueles que acumulam mais e aqueles que têm menos. É assim. É assim em todos os países que têm a sua moeda, é assim em todos os espaços que, tendo uniões monetárias, precisam de transferir recursos de áreas mais desenvolvidas para áreas mais deprimidas. Se não tivermos esse instrumento, o que continuaremos a ter é um processo de divergência económica. Os países que têm uma moeda e têm problemas de balança de pagamentos, que é como quem diz, não exportam o suficiente porque perdem competitividade, desvalorizam as suas moedas. E com isso tornam aquilo que compram ao exterior mais caro e, portanto, compram menos ao exterior e vendem a preços mais baixos relativamente aos seus concorrentes os seus produtos e exportam mais. Fazendo isto, portanto, há um movimento em que se procura receber mais do exterior, mas a nossa moeda se vai depreciando. E há um equilíbrio que se pode ir restabelecendo a cada crise. Quando partilhamos entre vários países a mesma moeda, este mecanismo não pode ser utilizado. E então, se não puder ser utilizado, o que é que acontece? Em vez de se fazer a chamada desvalorização da moeda, temos de fazer aquilo que se chama a desvalorização interna. Os preços relativos têm de baixar para nós nos podermos equilibrar. Isso chama-se, em termos políticos, uma grande chatice. Significa que as pessoas têm de ver os seus salários diminuir, os seus rendimentos baixar, já não apenas em termos relativos aos outros, mas em termos nominais. Isso é profundamente custoso. Quando há muita inflação, a inflação ajuda a disfarçar isso. Quando não há inflação, e dentro da União Europeia é suposto na zona euro a inflação estar muito controlada, e se está, precisávamos de um bocadinho mais, o Banco Central Europeu anda a ver se conseguimos ter um bocadinho mais de inflação. Na ausência dela, se queremos ganhar competitividade, temos de cortar nos salários. Não dá saúde a ninguém, como é conhecido. Ora, nós não podemos dizer aos países que têm maior desequilíbrio, e hoje são muitos mais do que aqueles que se pensa, olha, talvez daqui a 20 anos a gente consiga equilibrar a coisa. Porque é muito tempo, não é? Não podemos dizer às pessoas que temos de ter políticas de desvalorização interna durante um período tão prolongado. Qual é a única maneira de compensar isto? É haver investimento europeu nesses países que precisam, portanto, de gerar mais oportunidades de emprego e de rendimento. Não tendo o capital suficiente, não o podendo atrair de forma natural, não podendo desvalorizar a sua moeda para serem mais competitivos, tem de haver um mecanismo que faça essa redistribuição. Ora, serve isto para dizer que há muitos anos, quando o euro foi criado, havia também uma grande preocupação nos líderes desses países. Era a preocupação que uma Alemanha reunificada podia inspirar. A verdade é que toda a gente tinha medo que a Europa ficasse subordinada ao Bundesbank, dado que uma Alemanha reunificada
traria um Bundesbank ainda mais poderoso. E mesmo quando havia moedas nacionais, quando nós tínhamos o escudo, os espanhóis a peseta, os franceses o franco, e por aí fora, a Itália a lira, quando havia problemas nos mercados monetários, havia muito pouco tempo para corrigir a política monetária em cada um destes países, depois do Banco Central Alemão fixar as suas taxas diretoras. Às vezes umas horas. Quer dizer, a chamada soberania monetária não valia nada. Cada um tinha a sua moeda, mas fazia o que o Banco Central da Alemanha determinava. E eu creio, é a minha interpretação, que foi o medo do que poderia representar o valor da moeda alemã numa Alemanha reunificada, que levou muitos países da Europa, com a França à cabeça, a obrigar a Alemanha a ficar agarrada a uma moeda europeia. Claro que, para se fazer este entendimento, a moeda europeia tinha de ser um bocadinho alemã, porque senão os alemães não concordariam com o medo das hiperinflações que estiveram na origem também do movimento nazi na Alemanha. Os alemães têm medo desses processos e, portanto, não embarcariam na criação de uma moeda qualquer. Tinha de ser uma moeda com características de marco. Mas a verdade é que a Alemanha manda nessa moeda o mesmo que mandam os outros, formalmente. E, normalmente, até, tanto quanto é conhecido, o governador do Banco Central alemão vota vencido, portanto, perde a maior parte das votações no Conselho de Governadores. São os governadores dos outros países que determinam a política monetária na Europa. E, desse ponto de vista formal, portanto, podemos dizer que a preocupação que levou à criação da União Económica e Monetária e da criação do euro estava cumprida porque tínhamos conseguido proteger a Europa de uma certa hegemonia alemã. Qual é o problema por trás disto tudo? É que toda a gente deve dinheiro à Alemanha. Porque a Alemanha é, de facto, a maior força económica da Europa. Largamente. Toda a gente compra a Alemanha. E, portanto, toda a gente precisa de pagar à Alemanha. É o grande credor e os outros países os grandes devedores dentro da Europa. Ora, isto cria, de forma consistente, um desequilíbrio cada vez maior. E esse desequilíbrio acabará mal para a Alemanha e acabará mal para o resto dos países se alguma coisa não se passar entretanto. E é por isso que eu estou a atribuir alguma relevância a esta questão. Ela é muito mais importante do que hoje nos parece. Mas como nós temos uma certa capacidade para perceber como é que vai ser o mundo nos próximos anos, se as coisas se mantiverem como estão, nós não sabemos adivinhar o futuro, como é evidente, mas podemos raciocinar sobre ele. E este raciocínio é relativamente seguro. Se tudo se mantiver mais ou menos como está, a projeção do que temos daqui a uns anos dará um desequilíbrio muito grande, que não é bom nem para a Alemanha, nem para a Europa. É por isso que esta questão da União Económica e Monetária tem mesmo de ter desenvolvimentos. Mas depois temos outros problemas sérios, que é ver como é que podemos conter fenómenos como a emergência destes nacionalismos, para não dizer às vezes de regionalismos, porque há nações que nós achamos que são nações que coincidem com países, mas não são. Há países europeus que têm várias nações. E a emergência dos nacionalismos, desse ponto de vista, são ameaças à unidade nacional de alguns países. Vários. Não é preciso dar muitos exemplos, mas quando olhamos, por exemplo, para a Bélgica ou quando olhamos para a Itália, quando olhamos para os Balcãs, para não falar de outros casos, nós vemos essas tensões nacionalistas a reemergir. E elas são fatores de desintegração na Europa e de tensão na Europa. E quando são postas à prova com o problema dos refugiados ou com o problema das imigrações, porque a Europa ainda é muito procurada também por razões económicas, há muitas pessoas que vêm de fora, à procura do modelo de sucesso que a Europa representa, do progresso que ela oferece. Quando confrontamos isto com a emergência desses nacionalismos,
temos os problemas que são normalmente associados aos movimentos populistas e radicais da Europa. E estamos a viver um ano que foi crucial para saber se a Europa sucumbia ou sobrevivia a esses movimentos. O último dos embates fortes foi justamente o da eleição presidencial em França. Felizmente, o Sr. Macron ganhou as eleições e podemos continuar a caminhar neste modelo de Europa que temos, sabendo, porém, que ou transformamos o suficiente esse modelo para podermos continuar a viver com ele, ou mais dia menos dia, uma senhora Le Pen qualquer acabará por ganhar a eleição e pôr um fim a esta ideia de Europa que nós temos. Porquê é que estes problemas são importantes? Porque eles não se resolvem com uma eleição. A senhora Le Pen perdeu as eleições em França. Mas, às vezes, há derrotas que escondem vitórias futuras. Reparem bem, houve uma quantidade apreciável de franceses que votaram por modelos puramente nacionalistas. Não foi só na senhora Le Pen. Quase metade dos franceses foi votar contra a Europa. Podemos ter uma Europa sem ter a França? É difícil imaginar, não é? Mesmo historicamente, é muito difícil. Portanto, o problema não está resolvido. Tem de ser atacado. Há quem diga, bem, tem de ser atacado facilitando a vida à França. Bem, mas isso é o que se tem feito de há 20 anos a esta parte. Não se faz outra coisa senão facilitar a vida à França. Estamos a discutir agora o procedimento por déficits excessivos. Portugal andou e saiu algumas vezes durante estes anos. Bem, e a França? Foi, juntamente com a Alemanha, o primeiro país a incumprir o Pacto de Estabilidade e Crescimento. Foi a Alemanha e depois a França. Foram os primeiros a infringir as regras. E desde então para cá, presidente da Comissão Europeia, Dixit, se não fosse a França, já tinha tido sanções. É assim? Quer dizer, somos todos iguais, mas há uns mais iguais do que outros. E é assim. Facilitou-se nestes anos todos. Se continuarmos a facilitar, não há nenhuma garantia de que a coisa vá melhorar o suficiente. E vir agitar o espantalho da senhora Le Pen, dizendo, dê-me mais tempo, dê-me aqui um bocadinho mais de compreensão para eu resolver os problemas, não é seguro que evite que o rebranding que a senhora Le Pen vai fazer para as eleições para a Assembleia Nacional não seja bem sucedido. Ou que daqui a 4 anos o problema não seja muito maior. Quer dizer, a minha visão, posso estar enganado, evidentemente, mas a minha visão é que se nós queremos combater as causas dos problemas que vêm reforçando as condições de desintegração na Europa, temos de ser exigentes. Não podemos ser complacentes. E ser exigente, como alguém que é exigente consigo próprio, com a sua associação, com a sua empresa, com o seu partido, com a sua sociedade, alguém que é exigente tem de ter a flexibilidade suficiente para se adaptar aos tempos. Quem não tem flexibilidade, parte. Como qualquer estrutura. É assim que se concebe as estruturas dos edifícios em zonas sísmicas. Se a estrutura for muito rígida, ao mínimo abalo, o edifício cai. Parte. Tem de ter alguma flexibilidade. Nós precisamos de ter flexibilidade para ir respondendo às coisas que são imprevisíveis, às coisas que têm um comportamento que nós não previmos adequadamente, que teve um impacto maior e que é preciso acomodar. Mas depois não podemos cair no relativismo e na absoluta flexibilidade, porque senão não temos o cimento suficiente para poder afirmar os valores e os objetivos que queremos atingir. E, na minha perspectiva, isto só é possível de fazer na Europa de hoje, mantendo um certo equilíbrio, quer dizer, não é desfazer tudo o que fizemos porque fomos longe demais, nem é então agora temos de caminhar para
o outro lado do antagonismo, que é a união política com o Presidente da Europa, um Governo da Europa, um Ministro das Finanças europeu e por aí fora. Isso é desafiar a história da Europa em excesso e é alimentar o sentimento de uma Europa que não está suficientemente alicerçada na escolha democrática. E para haver uma escolha democrática tem de haver uma opinião pública europeia, tem de haver partidos europeus, genuinamente europeus, com militância europeia. Ainda não temos. Temos mais do que tínhamos há 10 anos ou há 20. Mas ainda não temos esse modelo e eu não sei se o teremos no horizonte da minha vida, da minha geração. Mas se queremos caminhar para um período em que os nossos destinos estejam mais partilhados, temos de ter algum equilíbrio, mas temos de andar para a frente. E o andar para a frente, como eu disse na OEM, não vou repetir, é fazer o que falta fazer, mas na parte política da Europa é reafirmar com clareza que não podemos ficar a perder tempo, a ser complacentes, temos de atuar dentro daquilo que é a dupla responsabilidade. A responsabilidade nacional, isto só dá certo se todos quisermos que dê certo, ou se uma grande maioria de nós quiser que isto dê certo. Se não é impossível, não podemos impor um caso de sucesso aos cidadãos europeus. Isto só resulta se uma grande maioria de nós quiser que isto resulte, mas também só pode resultar se, do ponto de vista da resposta europeia, nós formos melhorando as nossas respostas, controlando melhor as nossas fronteiras. Não é fechando a Europa, mas temos de controlar melhor as nossas fronteiras externas. Se as não controlarmos melhor, isso exige ou não exige respostas europeias? Exige, porque os países de fronteira externa, considerados individualmente, não têm condições sozinhos para defender as nossas fronteiras comuns. É assim. Temos de ter dispositivos europeus preparados para isso. E temos de responder aos problemas graves com a importância que eles nos devem inspirar. Refiro-me aqui mais especialmente ao caso do Brexit. Foi a primeira vez, de longe, que um país decidiu que não queria fazer parte deste clube e deste projeto, porque até aqui todos queriam juntar-se. Ora, muitos na Europa têm medo que outros venham a seguir este exemplo. E é por isso que é mais fácil cair a exageros. A negociação do Brexit deve ser feita respondendo, de facto, a estas duas preocupações. Não podemos oferecer em negociação a quem quer sair do clube melhores condições do que àqueles que estão dentro do clube. Isso parece-me evidente. Mas se quisermos transformar a decisão soberana de alguém que quis sair numa espécie de caso exemplar em que castigamos aqueles que nos abandonam, se quisermos cair nesse outro extremo, o meu receio é que mais gente use esse caso para mostrar que esta não é a Europa que nos interessa e que, portanto, temos de a combater. E estaremos a alimentar, no fundo, as forças desagregadoras que apenas usarão um caso que mostra que ninguém tem de estar na Europa à força e que a Europa não é incompatível com as nossas soberanias, porque podemos soberanamente dizer queremos sair, transformar isso num caso, de certa maneira, de totalitarismo europeu que quer obrigar as pessoas a ficarem à força. E isso também não pode ser. Não podemos ter medo, portanto, do juízo dos europeus, não podemos ter medo de falar com eles sobre aquilo em que acreditamos. E esta é, portanto, a mensagem final, e já vou quase em 40 minutos de intervenção, peço-vos desculpa por isso. Esta era a mensagem final que eu vos queria deixar. Deixar tudo como está, hoje, é o pior que nos pode acontecer. Eu sei que há muitos políticos que no seu país se encontram numa situação em que acham que têm muito pouco espaço de manobra ou para defender a Europa ou para afrontar aqueles
que, de forma mais populista, falam contra a Europa. E até acontece que, por essa via, se tornam cinicamente, oportunisticamente, mais populistas do que os populistas, para evitar a sua progressão. Mas isto, evidentemente, só pode ser uma perversão ainda maior. Em primeiro lugar, porque as pessoas percebem sempre o que é genuíno. E um verdadeiro populista é sempre um verdadeiro populista. E quando alguém trata de escolher um bom populista, escolhe um verdadeiro, não escolhe um fingido. O fingimento, portanto, por mais oportunista ou menos oportunista que seja, topa-se à légua. E é penalizado. Deixemos os populistas, que os há, fazerem o seu papel. Não lhe queiramos vestir a pele. Vamos desempenhar o nosso papel convencidos de que os valores que defendemos e os objetivos que pretendemos atingir valem a pena. E é preciso, portanto, opor ao radicalismo e ao populismo aquilo que é genuíno, aquilo que é a determinação do nosso projeto. E se for assim, eu acho que temos todas as condições para ser vitoriosos, digamos assim, para ganhar este modelo de paz na Europa, mas também de convergência económica, social e política na Europa. Sermos realmente um espaço que possa, no mundo, ser olhado como um espaço, não direi de fronteira, mas um espaço de progresso e um espaço em que a humanidade sente que está civilizacionalmente a progredir. Precisamos de ser mais e de atrair mais. É uma estupidez fechar a Europa. Qualquer dia somos tão poucos que não conseguimos sequer crescer. Precisamos de gente que venha para cá. E de gente numa perspectiva cosmopolita. Não é de gente apenas que nasça na Europa, embora também precisemos que possa nascer mais gente na Europa. Mas isso já não chega. Precisamos de muita outra gente que venha de fora. Mas, evidentemente, gente que se identifique com este nosso projeto, que comungue dos nossos valores, que os respeite, para que possamos realmente viver numa sociedade aberta, tolerante e plural. E não de tensões em que estamos a discutir sempre modelos totalitários que nos querem impor. Se concordarem comigo, eu estou convencido que, se calhar, a minha desconfiança de que no espaço da minha geração não será possível ir mais longe, será refutada. Se eu, apesar de tudo, vier a ter razão e no espaço da minha geração não se chegar tão longe quanto se desejaria, pelo menos chegaremos a algum lado melhor do que aquele que temos hoje. E isso vale a pena, porque nós devemos sempre acrescentar alguma coisa ao que temos e melhorar o nosso ponto de partida. Quem fica parado, na prática, fica para trás, ou pode mesmo juntar-se ao abismo. E é isso que nós devemos combater, mas com convicção e com muita tolerância dentro da Europa. Muito obrigado.